Duas mulheres descobriram que foram vítimas de abuso sexual enquanto estavam anestesiadas dentro de um centro cirúrgico. Elas foram procuradas pela polícia do Rio de Janeiro depois da prisão do médico colombiano Andrés Carrillo. O anestesista era investigado por outro crime, o de pedofilia. Mas no material apreendido com o médico havia gravações feitas por ele mesmo enquanto abusava das pacientes sedadas. Eu fui vítima de um monstro. Se uma pessoa que estudou para cuidar da vida e não cuidou, você vai confiar mais em quem? Pacientes que não viram nada, não lembram de nada, mas foram gravadas em vídeo, sendo abusadas sexualmente por quem deveria cuidar delas. Um choque. Fiquei em choque. Principalmente quando eu vi o vídeo. Pelo que eu vi o vídeo, parecia que eu estava morta. Um profissional da área e com acesso a pessoas que em estado de vulnerabilidade que podem ter sido vítimas dele a qualquer momento. Prisão do médico colombiano Andrés Eduardo Oñate Carrillo por estupro de vulnerável na última semana no Rio de Janeiro deixou diversas outras pacientes sem saber o que pode ter acontecido enquanto estavam sedadas. A polícia identificou duas vítimas. Os crimes aconteceram em um hospital estadual na região dos Lagos e no hospital universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse tipo de comportamento geralmente não é um comportamento isolado. Pessoas com essa personalidade tendem a cometer crimes em série. Então é possível realmente que existam outras vítimas. Andrés não negou os abusos. Pelo contrário, confirmou em depoimento à polícia que é ele quem aparece nas imagens. Os vídeos foram encontrados em meio a milhares de arquivos armazenados pelo médico. A investigação começou na Polícia Federal por causa de vídeos de pornografia infantil. O colombiano colecionava numa pasta online milhares de arquivos de abusos de crianças. Há ainda a suspeita de que 13 vídeos possam ter sido produzidos por ele. Acusações tão graves que, mesmo depois de abrir a porta para os policiais, a esposa de Andrés, também médica, não conseguia acreditar na prisão do marido, nem nos crimes cometidos por ele. Até ver os vídeos, ela não tinha ideia de quem era o homem com quem vivia havia mais de 5 anos. Não é incomum, né? Esse tipo de comportamento ser algo reservado que não desperta suspeita nem de pessoas mais próximas. Mas, afinal, quem é Andrés Carrillo? Colombiano, médico, 32 anos. Andrés está no Brasil desde 2017. Veio já formado em medicina para uma especialização. De março de 2018 a fevereiro de 2021, ingressou em um curso técnico prático, cujo certificado permitia a ele participar de cirurgias e procedimentos desde que sob supervisão. Mas, segundo o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, não tinha CRM e atuava de forma irregular. Já nas redes sociais, Andrés compartilhava a rotina em um perfil aberto. Momentos com a família, o cachorro de estimação, o pedido de casamento aos pés da Torre Eiffel, pescando, empunhando armas e rodeado de amigos na Colômbia. Bastou chegar à delegacia para mostrar outra personalidade. Pessoas capazes de atitudes brutais, covardes, sem nenhuma empatia com o próximo, pode ter um transtorno de personalidade antissocial, que é o que a gente chama na psiquiatria, que é o sociopata, como a gente conhece, né? O conteúdo armazenado pelo colombiano não condiz com a versão que amigos e a esposa conheciam. Ele colecionava mais de 20 mil arquivos de pornografia infantil e material que chamou a atenção aqui dos policiais até mais experientes pela agressividade. Ali podia ser encontrado vídeos em que a criança, com menos de 1 ano de idade, eram violentadas sexualmente. Andrés conseguiu conquistar a confiança de colegas de profissão.
a ponto de ser indicado por outros médicos para integrar equipes em cirurgias e ser deixado sozinho com pacientes. Podem ser bastante charmosas e usar assim, o charme e a inteligência, usando de manipulação para o que lhe interessa. Então, conseguir seguir ali uma trilha, mas, por outro lado, ter uma vida em paralelo, porque não tem um comprometimento nenhum com a verdade, né? Pelo contrário, usa de manipulações. Ele só não conseguiu controlar o ímpeto de gravar os abusos, pelo menos 2. Os casos aconteceram em 2020 e 2021, mas as pacientes só descobriram agora que foram vítimas do médico, porque estão nos vídeos encontrados pela polícia. Eu não acreditei logo de início, porque parece surreal. Quando me identifiquei dentro do vídeo, que eu vi que realmente era eu, meus traços, minhas características, né? Eu fiquei assim, gente, como é que isso pode acontecer dentro de um hospital tão grandioso como a Ilha do Fundão? Como é que um homem que não tem nem certificado para ser anestesista passa por uma equipe, passa pela gerência do hospital e faz a monstruosidade que ele fez? Segundo ela, não houve qualquer contato ou apresentação antes da cirurgia. Eu vi ele em outras partes dentro do hospital, mas não no dia da minha cirurgia. E a recuperação depois da anestesia não foi simples. Eu queria falar e eu não conseguia. Eu, igual eu tivesse muito bêbada, né? Que você não enxerga direito, não fala direito. Eu me sentia atordoada e dormi novamente, que eu lembro que eu dormi. E quando eu acordei ainda aérea ainda. O diretor da Sociedade Brasileira de Anestesiologia explica que é um direito do paciente conhecer o profissional que vai assisti-lo durante um procedimento. Fazendo o que chamamos de avaliação pré-anestésica. Isso é lei. Qualquer ato suspeito ou qualquer postura inadequada, o paciente ele tem livre escolha. E ele pode justamente manifestar isso e pedir para que aquele profissional não realize o seu procedimento. Muito abalada, a paciente que foi vítima do médico em 2020 conta com o apoio da família para enfrentar o momento difícil. Pra falar a verdade, não confio em ninguém. Tô com muito medo. Vergonha de sair na rua. A força que eu tenho é de meus filhos. Durante a preparação para a cirurgia no Hospital Estadual dos Lagos, ela foi informada que uma anestesista faria parte da equipe. Mas não foi o que aconteceu. Ela falou que ia ser anestesista. Daí eu não lembro de mais nada. Nós já solicitamos o BAN, né, o prontuário médico da minha cliente, para saber qual foi o procedimento adotado. Tanto pela médica, né, se ela iniciou o procedimento, se ela finalizou o procedimento, com relação à questão da quantidade da medicação que foi utilizada na minha cliente, para a gente apurar possíveis responsabilizações. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a direção da unidade colaborou com a investigação da Polícia Civil. Informou também que Andrés deixou de atuar no hospital em setembro de 2021. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro abriu uma sindicância e decidiu suspender preventivamente, por 6 meses, o médico colombiano. O registro de Andrés só foi regularizado em janeiro de 2022. Muito embora ele esteja preso, ele representa uma ameaça à sociedade. Então, afastando ele cautelarmente do exercício profissional é uma forma de salvaguardar também a segurança da sociedade. Mesmo sem CRM, Andrés atuou em vários hospitais do Rio de Janeiro, unidades públicas e particulares. O caso lembra outro de grande repercussão e com várias semelhanças. Também no Rio de Janeiro, um médico anestesista e o mesmo crime. Giovanni Quintela Bezerra foi preso em julho do ano passado em flagrante por estuprar uma mulher em trabalho de parto. E a polícia não demorou muito a descobrir que ela não era a única vítima. Esta mulher, que também não será identificada, foi a primeira paciente de Giovanni naquele dia. Ele se apresentou para mim como nome de Iago, assim que ele chegou, não me deu o nome dele verdadeiro. Veio o enfermeiro, né, pediu para mim botar o roupão para frente, trocar o roupão. Eu coloquei, só que o roupão escorregou.
Aí foi quando eu comecei a perceber que as atitudes dele não eram assim de um anestesista. A equipe médica suspeitou do comportamento do anestesista e, por isso, decidiu gravar com um celular escondido num armário a cirurgia seguinte. Eu não lembro de muita coisa, né? Assim, de imediato eu não conseguia amamentar meu filho, porque eu passava mais parte do tempo dormindo, né? Eu não conseguia, as enfermeiras falando, acorda, mãezinha, você tem que amamentar. Só que eu não conseguia pegar nem ele no colo. O flagrante do abuso colocou Giovanni atrás das grades. São várias vítimas e foram separados inquéritos. Esse inquérito inicial ele foi da prisão em flagrante. Agora, no decorrer do ano, vai ter outras denúncias. No caso de Andrés, foram abertos 3 inquéritos. A Polícia Civil já concluiu um deles. O médico colombiano foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e pode pegar até 15 anos de prisão. Mas as investigações continuam e os policiais também acreditam na existência de outras vítimas. Algumas pessoas já procuraram a delegacia para relatar possíveis casos, inclusive o pai de uma criança de 1 ano que enfrenta o tratamento contra um câncer. O suspeito exigiu ficar sozinho com a criança e no período de quase 30 minutos ele ficou sozinho com uma criança. Os policiais ouviram médicos que trabalharam com o colombiano e o chefe do setor de anestesia do hospital da UFRJ. Não, ele não ficou em nenhum momento sozinho. Agora, esse pessoal, em momentos furtivos, eles, que nem no outro caso que a gente já viu, que acaba maculando a profissão e a especialidade, eles são especialistas em fazer esse tipo de coisa. A defesa de Andrés afirmou que só vai se manifestar nos autos do processo. Enquanto segue a investigação, a dúvida atormenta outras pacientes de Andrés. E quem já tem certeza de que foi abusada, tenta lidar com o trauma. Como é que eu vou acreditar de novo que eu vou deitar ali, eu vou estar dopada e não vai me acontecer nada novamente? Parece que eu tô vivendo um pesadelo. Eu tenho que estar com a cabeça sempre ocupada para não pensar nessa situação. Espero justiça. Realmente esse caso é muito chocante.